E a gente continua falando sobre essa parceria entre a Suzano e a Kimberly-Clark com o Luiz Bueno, que é vice-presidente executivo de bens de consumo e relações corporativas da Suzano. Muito bom dia para você, Luiz. Muito obrigada pelo seu tempo. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. É um prazer falar com você. Vamos lá, Luiz. Eu quero entender, primeiro de tudo, aproveitar inclusive aqui a sua presença para entender um pouco sobre essa lógica estratégica por trás dessa joint venture nesse momento. Quais oportunidades específicas a Suzano enxerga nesse mercado global, né, desse setor, com essa parceria, né, ou seja, com essa abertura de mercado que vocês ganham nesse momento? Essa JV, ela permite uma combinação de expertise complementar entre as duas empresas. A Suzano é uma empresa que tem uma expertise industrial e de eficiência operacional muito grande. Já a Kimberly-Clark é uma empresa que tem uma expertise na gestão de marcas, na inovação e também na gestão de um negócio global. Então, a combinação dessas duas empresas, nós acreditamos que pode produzir muito mais valor do que essas empresas de maneira independente. Então, esse é o primeiro ponto para o racional da gente perseguir essa joint venture que nós estamos criando a partir de ontem, quando foi divulgado, né? E olhando do ponto de governança, né, essa JV faz agora com que essa governança passe por algumas mudanças, obviamente. Eu quero entender do seu ponto de vista como que será, então, para essa nova empresa, a governança de vocês, qual que será o papel da Suzano, por exemplo, na operação, no dia a dia, como que vai ser feito a partir desse momento? Essa é uma JV 51%, Suzano 49%, Kimberly-Clark. Então, a Suzano vai consolidar o resultado no seu balanço e nós temos direito de indicar o CEO, o CFO e os principais executivos da empresa. Além disso, ela tem um conselho de 5 membros, sendo 3 membros indicados pela Suzano e 2 membros indicados pela Kimberly-Clark. É importante também salientar que esse projeto de agora é a continuação, é o segundo estágio de um projeto que começou há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, nós adquirimos os mesmos segmentos de Family Care e Professional. Só explicando, Family Care são segmentos de tissue, de papel higiênico, papel toalha, guardanapo e lenço, que é vendido no varejo, nos supermercados principalmente. Professional é o negócio de higiene para banheiros no setor industrial, de shopping, escritórios, aeroportos e tudo mais. Então, são esses 2 negócios que nós adquirimos nesses 14 países, né, onde existem 22 plantas, que nós visitamos todas elas, e além disso, existem 100 centros de distribuição para atender com vendas a esses produtos em 70 países no mundo. Mas voltando ao que eu comecei a dizer, nós começamos há 2 anos atrás, quando nós adquirimos esses mesmos ativos de Family Care e Professional aqui no Brasil. E nós tivemos, ao longo desses 2 anos, muito sucesso na integração desses ativos e também não só para identificar oportunidades de ganho de eficiência operacional, mas também de como relacionar e ganhar valor na junção das duas culturas, a cultura Suzano e a cultura Kimberly-Clark. Isso nos deu muita confiança, depois desses 2 anos aqui no Brasil, para que nós pudéssemos dar esse segundo passo. Agora, saindo do Brasil, já para uma experiência global e de um negócio muito maior. Mas a experiência no Brasil foi fundamental para que a gente desse esse segundo passo agora, que foi divulgado ontem. Agora, Luiz, eu quero entender também do seu ponto de vista, como que está a visão da Suzano para o potencial desse mercado em que vocês estão inseridos? E eu te pergunto isso já puxando o gancho aqui para a minha próxima pergunta, que é a expectativa de retorno desse investimento, né, que vocês têm nesse momento. O mercado de tixo, como é conhecido, é um mercado de 44 milhões de toneladas ano no mundo. Esse mercado, os 3 maiores mercados, o principal mercado é a Ásia, e depois Europa e Estados Unidos têm o mesmo tamanho, ambos com 9 milhões de toneladas. E depois vem a América Latina, a África e os mercados menores. Esse mercado cresce a 2,5% de média ano. Historicamente, ele veio crescendo a 2,5%, e a expectativa é que continue crescendo a 2,5%. Então, o mercado tem um crescimento importante, ainda relevante a ser capturado. A empresa vai estar posicionada em todas as regiões do mundo, com um destaque para a Europa,
cerca de 50% do faturamento será realizado na Europa e os outros 50% distribuídos entre Ásia, África e Américas. África um valor menor. Mas a gente tem uma diluição aí em várias regiões do mundo e a gente vê esse crescimento acontecendo em todas elas. Falando de retorno, esse é o principal motivo da gente fazer esse negócio, porque nós identificamos um potencial de geração de valor de 15,5% de taxa de retorno, comparativo ao nosso custo de capital de 8%. Tudo isso em dólar, né? Então, nós vimos que é um negócio extremamente atrativo para a gente. Por quê? Porque nós vimos que toda a eficiência operacional que nós conseguimos capturar aqui no Brasil, depois de visitarmos todas as plantas em todos os países, nós vimos que parte disso é replicável nessas operações. E com isso nós temos uma expectativa de ganhos de 175 milhões de dólares em 3 anos, ou seja, 175 milhões de dólares por ano a ser capturado em 3 anos, então o full potential será no ano 3. E com a captura deste valor e um crescimento de 1% versus um mercado de 2,5%, que cresce 2,5%, isso nos dá uma taxa de retorno de 15,5% em dólar, comparado a um custo de capital de 8%. Perfeito. Bom, há planos para poder ampliar essa joint venture nesse momento em alguns novos mercados ou segmentos dentro desse mesmo universo, né? Por exemplo, como também, talvez, como um mercado mais premium, marcas mais premium, produtos de outro tipo de valor agregado. Como que vocês estão se projetando em relação a isso? Débora, nós estamos muito felizes com as marcas que estão envolvidas, né, nessa JV. São o seguinte, são marcas globais em que a JV terá licença por 30 anos, sem pagamento de royalties. Então, nós estamos falando da marca Kleenex, que é uma marca super conhecida, da marca Scott. Além dessas marcas globais, estão envolvidas na JV 40 marcas locais. Estas marcas locais serão 100% adquiridas pela JV, com total, com direito perpétuo a essas marcas. Essas marcas nos seus mercados, todas elas são marcas premium, que são líderes ou vice-líderes. Fazendo um comparativo aqui com o Brasil, nós temos marcas em muitos desses mercados que se assemelham ao que a marca Neve representa aqui no Brasil, que é uma marca premium, que tem um premium de preço de 30% aqui no Brasil. Então, nós temos muitas dessas marcas, sejam marcas locais ou das marcas globais, que também carregam esse premiumness de preço nos mercados em que elas atuam. Perfeito. Luiz, eu quero muito agradecer o teu tempo aqui conosco para explicar um pouco mais sobre essa importante transação, essa importante fase agora que a Suzano inicia. Portas sempre abertas aqui para vocês. Espero contar com vocês em outras oportunidades para falar também agora sobre resultados futuros, né, dessa nova JV. Seja sempre bem-vindo por aqui. Uma ótima sexta-feira, bom final de semana para você. Obrigado pela oportunidade, será um prazer retornar aqui. Tenha um bom dia, um bom final de semana para você também. Até mais. Obrigada, meu querido. Até mais.